Amar em silêncio é amar em segredo. É sofrer calada sem poder gritar ao mundo todo o seu amor. Cecília Meirelles. Em um prédio de escritórios movimentado no coração da cidade, Raquel, uma secretária dedicada e eficiente, sempre com um sorriso no rosto e uma solução para qualquer problema que surgia, nunca imaginou que seu mundo pudesse ser virado de cabeça para baixo pelo novo céu da empresa, Senhor Daniel. Céu é o diretor executivo, ou seja, o chefe dos chefes. É o termo utilizado para definir a pessoa por trás da direção geral ou presidência da empresa, estando no topo da hierarquia empresarial. Daniel era um homem de negócios, solteiro, jovem, sério e determinado, conhecido por sua astúcia nos negócios e sua postura impecável. Desde o momento em que ele entrou pela primeira vez na empresa, Raquel se viu atraída por sua presença magnética e pela intensidade de seu olhar. Quando ela se apresentou como sua secretária, sentiu os olhos dele percorrer-lhe lentamente o seu corpo com um olhar quente e sensual. No entanto, foi extremamente sério ao cumprimentá-la. Após aquele primeiro contato, ela não conseguiu ser a profissional eficiente e equilibrada de sempre. Nos momentos de solidão em seu quarto, à noite, recordava-se dos belos olhos do seu chefe a devorá-la, cheios de desejo. Preocupada que suas amigas do escritório não percebessem o desejo pelo chefe, evitava olhá-lo quando passava em frente à sua mesa. No horário do almoço, certo dia, uma das amigas começou uma conversa inesperada dizendo: Raquel, conta pra gente como é trabalhar com o seu novo chefe. Ele é muito lindo. Quando vejo passar, minhas pernas tremem. Acabou de falar e todas as amigas olharam para ela curiosa, esperando uma resposta. Raquel pensou alguns segundos antes de responder. Não podia demonstrar que ela também se tremia toda na presença dele. Sabia que as suas amigas estavam apenas curiosas sobre o novo céu da empresa. Bem, Marli, ele é um chefe normal como os outros que já trabalhei. Eficiente, educado, nada mais. Marli a olhou desapontada. Queria que Raquel lhe contasse algo interessante sobre o seu chefe. Enfim, as amigas passaram a comentar sobre outro assunto. Mas não era verdadeiramente assim que Raquel o via. Havia apenas um mês que começou a ser sua secretária e ele, apesar de devorá-la com os olhos todas as vezes que a encontrava, nunca foi além disso, mantendo o profissionalismo. Em uma reunião, Raquel se perdeu em pensamentos. Daniel olhou para ela com os olhos cheios de desejo, aproximou-se dela e a beijou com paixão. Ela se entregou em seus braços, feliz por aquele momento. No entanto, ao longe, ouviu alguém lhe dizer: Você está se sentindo bem? Como entorpecida, Raquel viu que era Daniel, olhando preocupado para ela. Consigo pensou: Meu Deus, eu estava sonhando. Você está com algum problema, Raquel? Parece que não ouviu nada do que eu lhe disse, falou Daniel. Recompondo-se, ela lhe respondeu: Desculpe-me, eu estou bem sim. Você poderia repetir o que disse, por favor? Ao voltar para a sua mesa, ela pensou: Eu não posso dar continuidade a esse sentimento. Não é profissional.
Preciso parar agora ou acabarei perdendo o meu emprego. Dessa forma, ela tentou sepultar seus sentimentos e evitar qualquer atitude que demonstrasse o que sentia. Porém, o seu chefe continuava a olhá-la de forma diferente que olhava para as outras funcionárias no escritório. Ela começou a crer que o desejo por ele era tão intenso que talvez achar que ele a olhava sedutoramente era fruto de sua imaginação. Raquel era uma mulher bonita, mas depois que Daniel começou a trabalhar no escritório, arrumava-se detalhadamente e, quando caminhava até a sala dele, parecia desfilar provocativamente. Sem perceber, ao se sentar para anotar as solicitações, primeiro encarava os belos olhos dele e depois a boca pecaminosa e tentadora. Por várias vezes não conseguia ouvir o que ele dizia e só via os seus lábios se moverem como se estivessem a convidando para um beijo. Quando chamada pelo nome voltava à realidade, sempre envergonhada. Nesses momentos, ele a olhava como se tivesse o poder de ver as cenas amorosas que se passavam na mente dela. A situação de Raquel estava ficando insustentável. Não conseguia exercer direito às suas funções de secretária porque, na maioria das vezes que era chamada para ir à sala de Daniel, tinha sonhos delirantes de estar em seus braços. Percebendo que ela andava triste e abatida, Daniel a chamou para conversar, dizendo: "Eu gostaria de saber o que está havendo com você, Raquel. Sei que é uma excelente funcionária e na sua ficha só há elogios a seu respeito. Mas uma vez vou te perguntar se está passando por algum problema." Essa pergunta foi uma triste constatação de que ela não estava conseguindo esconder os seus sentimentos. Se ele percebeu que algo estava errado com ela, os outros também perceberam. Nesse momento, ela começou a chorar, dizendo: "Não é nada, senhor Daniel. Eu só estou um pouco sensível com algumas coisas." "Quais coisas? Você poderia me dizer?" Ele perguntou, segurando a mão dela em sinal de preocupação. Ao sentir o contato das mãos dele, ela tremeu dos pés à cabeça e o olhou nos olhos. "Fala, Raquel, eu só quero te ajudar. Não ficarei aborrecido contigo. Foi algum mal que eu te fiz?" Ela abaixou a cabeça e chorou mais ainda. Não podia mais guardar o amor em seu peito. Não podia mais amar em silêncio. Mas como dizer que estava apaixonada pelo chefe? Como? Deveria lhe falar a verdade? Não. "Senhor, eu não estou sendo profissional. Estou deixando as minhas emoções interferirem em meu trabalho. Peço-lhe um mês para voltar a ser eficiente e, se não conseguir, pedirei dispensa." Raquel sabia que no ambiente de trabalho não deveria acontecer envolvimento amoroso, mas não estava conseguindo se controlar. Aquele homem mexeu com os seus desejos mais profundos. Ele parecia saber que ela o desejava, pois quando a porta de sua sala se fechava e os dois se encontravam a sós, ele deslizava sedutoramente em sua frente, provocando-a com a língua, passando lentamente nos lábios e se aproximando dela para fazê-la tremer de excitação e prazer. Todavia,
Ele não lhe dizia nada com as palavras, mas com os olhos, suplicando os seus carinhos. Complicada a situação, meus caros. Era inevitável para Raquel olhar para ele, sentir o delicioso cheiro do creme de barbear, vê-lo apreciá-la sensualmente e não correr para os seus braços, entregando-se prazerosamente. O tempo que ela solicitou para se recompor já estava no último dia e ela não obteve resultado positivo. Continuava perdidamente apaixonada pelo seu chefe. Não lhe restava outra solução senão a de sair da empresa. E isso que foi fazer naquele dia, quando entrou na sala de Daniel. Contudo, não iria embora sem saciar os seus mais íntimos desejos. Como um fósforo que acaba com sua existência ao esfregar a cabeça na caixa, mas lança uma chama que ilumina o ambiente por poucos segundos, assim ela se encontrou com seu chefe pela última vez. Ele, quando soube que ela estava se despedindo, perguntou triste: "Mas por quê?" Ela caminhou suavemente até ele, semelhante a uma gata que deseja carinho, e lhe disse: "Porque eu não consigo parar de desejar você, Daniel. Desde o primeiro dia em que eu vi, enlouqueci de paixão." Chegou perto dele e, lentamente, desmanchou a gravata que lhe enfeitava o belo e másculo pescoço, abrindo a blusa e deixando o peito dele totalmente nu. Ele, com os olhos embebidos pelo prazer que sentia no momento, não reagiu aos impulsos de sua secretária. Após se aninhar no peito dele, ela segurou o rosto dele com as duas mãos e o beijou com sofreguidão. A noite acontecia suavemente lá fora, enquanto no escritório o fogo da paixão consumia dois corpos desejosos de carinho. Depois de satisfeita, ela se vestiu lentamente e, sem falar nada, triste, preparou-se para sair do escritório, da empresa e da vida do seu chefe. Foi em direção à porta e, nesse momento, ele a segurou pela mão, dizendo: "Raquel, seremos 2 pedindo dispensa, pois eu também a desejei o tempo inteiro e sonhei com isso por muitos dias. Eu quero viver esse momento com você pelo resto de minha vida, meu amor." Ela sorriu e o beijou mais uma vez. Nos dias seguintes, no escritório não se falava outro assunto, a não ser o da secretária, que se apaixonou pelo chefe.